Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho um texto que está escrito no Evangelho de Lucas, o Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Esse texto, ele diz que, num dia seguinte, o Senhor Jesus se dirigia a uma cidade chamada Naim. Dia seguinte ao quê? Então, quando a gente vai ler o texto, a gente vê que é o dia seguinte à cura do servo do centurião. Então, no dia anterior, o Senhor Jesus tinha curado com uma única palavra, sem tocar, sem ir presencialmente, somente com a palavra dele, ele curou o servo de um centurião. Você sabe que o centurião era um soldado, do exército grego que tinha uma certa autoridade, e ele reconhece a Jesus como Senhor, mesmo sendo um gentil. O povo do Senhor Jesus, que é o povo judeu, o chamava de charlatão, o chamava de mentiroso, o chamava de endemoniado, mas este homem romano, gentil, portanto, o reconhece como Senhor. Senhor com S maiúsculo é amo, é Deus, é autoridade, é soberano. Ele reconhece a Jesus como Senhor e fala: olha, eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa, mas manda uma palavra que o meu servo vai ser curado, porque eu também sou homem de autoridade e quando eu mando, os meus subordinados fazem o que eu estou mandando. Então eu sei o poder que você tem. Uma história linda de fé, e o Senhor Jesus, ele manda essa palavra e de fato o homem é curado. Movido por essa alegria, por estar impressionado com esse ato do Senhor Jesus, uma multidão começa a seguir a Jesus. E nesse versículo 11, a Bíblia diz que depois desse episódio, o Senhor se dirigia a uma cidade chamada Naim. Eu quero te chamar a atenção para o verbo dirigir, que dirigir não significa andar a esmo, mas é andar com um propósito. Jesus foi de propósito. Ele sabia o que ele estava fazendo e ele tinha uma intenção de realizar algo quando ele se dirigiu para Naim. Isso nos revela o verbo dirigir. Naim é um nome de uma cidade que fica ao norte de Israel e significa bela, beleza, uma cidade bela. E a Bíblia fala que iam com Jesus os seus discípulos e numerosa multidão. Perceba que há uma diferenciação. Uma turma, um grupo, eram os discípulos. Discípulo é aquele que ouve, aquele que recebe o ensino e pratica. E a multidão eram aqueles que queriam ver mais, era quase que assistir o espetáculo. Olha que maravilhoso, que coisa interessante que esse homem realiza, vamos ver se a gente distrai mais o nosso tempo. Então, há uma diferença entre a multidão e os discípulos. Os discípulos não estão ali para serem distraídos, os discípulos estão ali para aprender, para praticar e para imitar as ações do mestre. A multidão está para passar o tempo, Bom, o fato é que essa multidão ela é classificada aqui na palavra como numerosa, e nós podemos entender que é uma multidão alegre. Por quê? Porque estava andando atrás, do Senhor Jesus após ele ter realizado um grande feito. Então é uma multidão que celebra, é uma multidão que tem Jesus com eles, então é uma multidão alegre. Aí no versículo 12 a Bíblia diz: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Aqui nós vemos uma outra multidão que também é grande, porém essa multidão não está alegre, não está celebrando. Essa multidão ela está de luto, essa multidão está chorando, essa multidão está sentindo a dor que aquela mulher está sentindo. Uma mulher que já teve uma perda uma vez na vida dela. Ela é viúva, ela sabe o que é perder, ela sabe o que é sepultar um ente querido. E agora ela estava vivendo a repetição
dessa tragédia na vida dela. A repetição da perda. Ela sabia exatamente quais eram os trâmites que ela deveria providenciar para aquele sepultamento. E ela sabia, ou ela imaginava, né, que aquilo não tinha outro resultado, não tinha mais saída, não tinha mais jeito, não tinha mais conserto. Como muitas vezes na nossa vida, nós aplicamos este rótulo a algumas situações da nossa vida. É óbvio que eu não culpo essa mulher por considerar, não é, que essa situação era uma situação imutável, até porque a gente sabe que a morte realmente é um grande adversário e que ela já tinha vivido essa tristeza antes e agora ela estava em total desespero, porque para a mulher daquela época era proibido trabalhar, inclusive pela lei romana. As 12 tábuas da lei romana impediam a mulher até de falar em público. Imagine trabalhar, não é? E ela, então, agora via o seu futuro sem esperança alguma. Lá no capítulo 23, no versículo 22 do livro de Provérbios, a Bíblia fala que o filho deve cuidar da mãe na sua velhice, não pode desamparar a sua mãe na sua velhice. Ela tinha confiança nessa palavra, eu tenho um filho, eu perdi meu marido, mas eu tenho um filho e o meu futuro está garantido pelo meu filho. Agora você imagine a dor, a decepção, a morte de sonhos e de esperanças que estava povoando o coração dessa mulher, que estava soprando vozes no ouvido dessa mulher, quando o filho único morre. A vida toda dela estava perdida a partir desse ponto de vista. E ainda o Senhor Jesus não havia feito esse milagre, não havia operado esse milagre em ninguém. A primeira vez que o Senhor Jesus ressuscita um morto é justamente o filho dessa mulher. Então, você vai percebendo que a Bíblia fala que saía o enterro, então você vê a multidão dos que estavam em luto se encontrando na porta da cidade com a multidão dos que estavam celebrando. Isso é bem a igreja, né? Porque a Bíblia fala que nós devemos nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. A igreja é assim. Enquanto uns estão se alegrando, outros estão de luto. E ambos devem compartilhar esses momentos. O que está de luto não pode ficar triste também porque tem alguém recebendo uma bênção. E o que está recebendo uma bênção e está se alegrando, ele não pode se manter indiferente, anestesiado à dor do outro. Nós devemos compartilhar e ter um equilíbrio de tudo isso dentro da igreja. Muito bem, seguindo no versículo 13, a Bíblia fala, vendo-a o Senhor Jesus, se compadeceu dela. O Senhor Jesus viu, o Senhor Jesus vê, o Senhor Jesus continua vendo. Talvez essa mulher não tenha visto o Senhor Jesus. Talvez essa mulher estivesse tão envolta com esse problema gravíssimo, com essa tragédia tremenda, que ela não tenha tido olhos para olhar o Senhor Jesus. Talvez você esteja numa situação semelhante. Teu problema é gigante e você só consegue olhar para ele. Mas eu quero te alegrar dizendo que o Senhor Jesus vê o seu problema. E quando Jesus vê o problema, ele diz para ela, não chores. Ele fala para aquela que não espera mais nada da vida porque perdeu tudo. Aquela que tinha certeza que tudo tinha acabado. Aquela que estava revivendo uma má experiência. Não chores. Parece até uma falta de sensibilidade da parte do Senhor Jesus. Mas, na verdade, o que o Senhor Jesus está entregando aqui é uma promessa para a vida dessa mulher. Nós aprendemos na semana passada que aquele que vocaciona os discípulos também forma os discípulos. Jesus chama os seus discípulos para serem pescadores de homens. Venham após mim, que eu vou torná-los pescadores de homens. Então significa que o Senhor Jesus, ele
leva uma palavra, ele traz uma palavra, ele fala uma palavra, ele se responsabiliza por essa palavra. Aquele que disse não chores, ele tem o poder para transformar a situação daquela mulher. Aquele que fala para você não chore, ele tem o poder para transformar a situação de modo que o choro, que é legítimo, que é digno, que é justo, se transforme em alegria. Essa mulher tinha perdido o filho dela, sei lá, talvez em menos de 24 horas. Mas o Senhor Jesus está dizendo algo para ela que vai mudar a vida dela. Amém? Chegando-se, no versículo 14, ou seja, o Senhor Jesus se aproxima, ele não está de longe. No último capítulo do Evangelho escrito por Mateus, ele fala para você e fala para mim, estarei convosco todos os dias. O Senhor Jesus chegando-se, se aproximando, ou seja, quebrando todo o distanciamento, ele se aproxima e ele toca o esquife ou o caixão. Você sabe que no Antigo Testamento os sacerdotes não podiam tocar os esquifes porque o corpo morto era considerado impuro, tudo que o corpo morto tocava, portanto, o caixão era impuro e o sacerdote não poderia tocar em nada impuro porque ele se tornava impuro. Só que o Senhor Jesus é diferente. Nada é capaz de transformar o Senhor Jesus em impuro. Ele pode tocar na doença, ele pode tocar no morto, e quando ele toca em algo, não é ele que se torna impuro, mas é aquele que ele tocou, que recebe vida e vida em abundância, é aquele que ele tocou que se torna santificado. E o Senhor Jesus toca você, o Senhor Jesus toca a mim, o Senhor Jesus nos cura com o toque da presença e da palavra dele. E ele manda o enterro parar, ele manda o funeral parar. Parando os que o conduziam, disse: jovem, Jesus dirige a sua palavra ao morto. Nós sabemos que os mortos não escutam. Mas quando o nosso Deus fala, até os mortos obedecem. Jesus dirige a palavra dele ao problema, ao impossível daquela mulher. E o impossível responde, porque ele fala, eu te mando, estou te dando uma ordem, levanta-te. E essa palavra é para você e para mim. O Senhor Jesus está falando, levanta-te. Em várias situações da nossa vida que já estavam prostradas, já estavam desfalecidas, já estavam mortas. O Senhor Jesus fala para os nossos sonhos, o Senhor Jesus fala para a nossa saúde, o Senhor Jesus fala para o nosso casamento, para a nossa família, para aqueles que pareciam que não tinham mais solução. Levanta-te. E aquele que falou levanta-te, ele tem o poder contido na palavra dele para que a palavra dele se cumpra. E aí a Bíblia fala, sentou-se, ou seja, se levantou, se mexeu, movimentou. Aquele que estivera morto e passou a falar, havia fôlego de vida, entrou vida no problema, entrou vida na morte, entrou vida na enfermidade, entrou vida naquela situação e transformou aquela situação. E Jesus o restituiu à sua mãe. Essa palavra ela fala de restituição. E é isso que o Senhor Jesus está fazendo sobre a sua vida e sobre a minha vida. E toda vez que a Bíblia fala de restituição, ela sempre está se referindo a coisas que Deus deu e nós perdemos. Ou pela nossa falta de habilidade a administrar, pela nossa incompetência mesmo, porque nós somos falhos, ou porque nós somos roubados pelo inimigo da nossa alma. Jesus não vai restituir pecado, Jesus não vai restituir doença, Jesus não vai restituir dor, não vai restituir choro, não vai restituir problema. Jesus restitui aquilo que é bom. Então a restituição fala de coisas boas que Deus deu, que nós perdemos, e Ele volta a nos dar.
E a Bíblia conclui dizendo que todos ficaram possuídos de temor, glorificando a Deus, dizendo que grande profeta se levantou entre nós. A multidão ainda não era capaz de discernir quem era o Senhor. Pensavam que ele era um profeta. Os discípulos, os mais próximos, sabem que ele é Deus, sabem o poder que ele tem, porque o conhecem. Não estão o seguindo só porque ele opera milagres, mas estão o seguindo para imitá-lo, para receber palavra dele, para receber algo permanente e para andar permanentemente ao lado dele. No versículo 17, a Bíblia diz: esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Como eu falei para você no versículo 1, a cidade de Naim fica ao norte de Jerusalém. A Judéia fica ao sul. Ou seja, essa informação, ela correu de norte a sul, de leste a oeste, toda a circunvizinhança. O testemunho da restituição que o Senhor faz sobre a tua e sobre a minha vida vai correr fronteiras. Ele vai ser dissipado, vai ser disseminado, aliás, vai ser divulgado. Só coisa grande é divulgada. É algo grande que o Senhor está fazendo aqui, é algo grande que o Senhor continua a fazer. Sabe por quê? Os personagens dessa história, o único personagem imutável é o Senhor Jesus. A multidão numerosa estava alegre, mas de um outro minuto poderia ficar triste. A grande multidão estava de luto, mas de repente mudou o estado de luto. A viúva estava enterrando o seu filho, mas o estado dela mudou. O moço estava morto, mas o estado dele mudou. O único que é imutável nesta história é o Senhor Jesus. Ele é soberano, ele tem um atributo exclusivo de Deus da imutabilidade, ele é eterno, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O Senhor Jesus, que mandou uma palavra, e o servo do centurião foi curado ontem. O Senhor Jesus, que ressuscitou o filho da viúva, ressuscitou aquele problema, aquela situação que não tinha jeito, que não tinha como mudar, que tinha acabado. Realizou e continua realizando as mesmas obras. Jesus fez para aquela mulher algo que ela não pediu. Ela não tinha força para pedir, ela não tinha conhecimento de que ela podia pedir algo. O Senhor Jesus é assim. Às vezes a gente nem pede, mas o Senhor Jesus, ele vê o problema, ele se sensibiliza, ele se aproxima e ele transforma. Jesus não muda, ele continua agindo assim hoje. É momento de nós orarmos, é momento de nós pedirmos, mas se nós, pela nossa incapacidade de orar, por nós não sabermos orar como convém, que é o que a Bíblia diz, não orarmos adequadamente, o nosso Senhor Jesus, ele continua operando milagre, o Espírito Santo continua intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, ele decodifica, né, para Deus aquilo que nós não sabemos falar, e as nossas orações, a nossa palavra, a nossa dor alcança o Senhor Jesus, porque ele não é insensível. Jesus tem a solução. E quando ele determina uma palavra, quando ele fala uma palavra, quando ele manda não chorar, ele tem o poder para acabar com a razão do choro e para transformar a razão do choro. Receba essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Senhor Jesus, que te levantou como evangelista para falar dele para outras pessoas, para que outras pessoas possam viver também aquilo que você está vivendo, aquilo que você já viveu e aquilo que você continuará a viver, porque ele não muda, a palavra dele permanece poderosa como sempre foi. Receba essa palavra em nome de Jesus.